foi unanimemente reconhecida como um projeto essencial para a regeneração urbana da zona oriental da cidade do Porto, transformando um edifício desativado e abandonado há cerca de 20 anos num equipamento âncora na reabilitação urbana, com base nos eixos da coesão social, da economia e da cultura. Com base, portanto, num programa político sufragado, legítimo e que mereceu a renovada confiança dos eleitores. Mantendo a sua memória histórica e natureza arquitetónica, o projeto recupera integralmente o edifício, cria espaços empresariais diversificados e polivalentes, espaços comerciais e de lazer de apoio local, espaços destinados à ação social e à ligação com a comunidade local e espaços de cariz cultural e artístico destinados à exposição, à produção e ao depósito de arte. De nada serviu relembrar, nas várias respostas, a aprovação de instrumentos urbanísticos que reforçaram a centralidade do Matadouro no projeto de regeneração urbana daquele território, que outro modelo já havia sido testado sem sucesso ou interesse do mercado. O amplo consenso político, a vontade de uma cidade em torno de um imóvel que continua simplesmente ao abandono. Todas as explicações foram dadas, todos os elementos foram fornecidos e a tudo o Tribunal de Contas foi indiferente, persistindo em decidir pelo município, pela vontade sufragada em eleições, pela vontade expressa pelo consenso político, persistindo em decidir pelo Porto e, neste caso, até pelo país, não seja a palavra do Sr. Presidente da República também essa expressão. O Tribunal, nas suas perguntas, foi sempre questionando, ora o modelo, ora a opção política, recusando agora o visto, no último dia, causando assim o máximo dano, porque, como se entende, havia qualquer solução ulterior. Mata este projeto e mata qualquer outro que, neste mandato, a vontade popular sufragada quisesse implementar. A Câmara Municipal do Porto respeita, sempre respeitou, as instituições e os tribunais. E é no respeito estrito pelas instituições que aqui estou. Neste caso, e não conhecendo as razões do Tribunal, uma vez que o acórdão só foi formalmente recebido hoje, já depois da convocatória desta conferência de imprensa, ousamos afirmar que esta decisão é uma intromissão inadmissível que põe em causa a soberania dos municípios e o normal funcionamento das instituições, pois que aqui está em causa e já não se quer um exacerbar de competências. Não pode o Tribunal de Contas assumir-se como uma troika interna, com poderes arbitrários para permitir ou para não permitir, a seu bel prazer, que os executivos municipais decidam de acordo com o que entendem ser as suas opções políticas. Um tribunal que contabiliza os seus vistos prévios como quem, no lugar da troika, se obriga a chumbar a vontade dos portuenses. Digo, dos portugueses. Independentemente do que vier a suceder, há sucessivas decisões do Tribunal de Contas, e não apenas relativamente ao município do Porto, naturalmente, porque sucedeu relativamente a Lisboa também, que introduzem um fator arbitrário de imponderabilidade nos prazos e nas suas decisões, que põe em causa o normal funcionamento do Estado de Direito e que causam um sério prejuízo ao interesse público. Porque essa imponderabilidade tem um impacto direto na credibilidade dos concursos e dos contratos públicos. Naturalmente, o município do Porto irá ler e analisar o acórdão, recebido postumamente, o que é, só por si, lamentável, questionável e desrespeitoso para com o município, para com os portuenses, para com os portugueses. Será aceitável que o município tome conhecimento do sentido de uma decisão sem conhecer concomitantemente a sua fundamentação? O município, em qualquer caso, não deixará de apresentar recurso, desde logo porque há responsabilidades contratuais junto do adjudicatário
que foram incrementadas pelas exigências feitas pelo Tribunal de Contas e que resultaram numa mera futilidade, mas também e principalmente porque o município entende que o projeto e o processo do Matadouro são essenciais e virtuosos, como de resto foi afirmado em Campanhã por Sua Excelência, o Presidente da República. O Matadouro Municipal é o game changer da cidade, como foi a Expo 98 em Lisboa, como foi o metro do Porto. Num país que precisa de game changers, que precisa de sonhos concretizados e que precisa, acima de tudo, de deixar de cismar sobre as suas fraquezas. Por isso, nós não nos precipitamos. Houve um período de conceção, um período de anteprojeto, um período de estudo e ponderação da sua viabilidade conceptual e houve decisão política, consensualizada e sufragada. A viabilidade do projeto teve, na resposta dada pelo mercado ao concurso público, a sua prova. Mas não se contenta o Tribunal de Contas que em Portugal se possam concretizar sonhos e desafios sem o seu consentimento prévio e tutelar, pejado de considerandos ideológicos e ao arrepio da autonomia local. E vejamos agora até onde poderá ir o efeito perverso desta visão tutelar. Imaginemos, por um momento, porque é apenas um cenário, que em lugar de entregar o Matadouro por 30 anos a um privado, que se obriga a nele investir 40 milhões de euros, a cumprir o programa definido pela Câmara e a ceder à Câmara a 8 euros o metro quadrado, espaços fundamentais para a cultura e coesão social de que impreterivelmente Campanhã e a cidade precisam, tinha feito diferente. Imaginemos que a Câmara vendia a preço de saldo o espaço e nele deixasse que o privado fizesse o que entendesse, ficando para sempre na sua posse, na posse do privado. E imaginemos que a Câmara alugaria depois os mesmos espaços ao dobro do valor que pagaria no modelo que colocamos a concurso. O Tribunal de Contas nem sequer teria que se pronunciar em nenhum dos atos que descrevi. O que hoje é público seria privado. O que regressaria à posse da Câmara dentro de 30 anos não regressaria, ficaria na mão de privados. E o que ao município custaria 8, passaria a custar 16 e não saberíamos, nem seria nada connosco, o que o privado lá faria e muito menos quanto viria a investir. Que interesse público está, então, a ser defendido com a recusa desse visto? Aquilo que, com todo o respeito pelo Tribunal de Contas, o deve preocupar não são as questões que se prendem com a oportunidade das escolhas, mas antes o cumprimento da estrita legalidade da despesa, que neste caso é claramente definida, é concreta e balizada pelo concurso e pelo contrato, justificada pelas necessidades e indubitavelmente menor do que qualquer alternativa. A cidade, mas também o país, não podem continuar indiferentes aos problemas da autonomia, da soberania, da democracia e da cidadania. E todos eles se confinam neste tema. Deixo por isso e por fim uma palavra ao Sr. Presidente da República, ao Parlamento, ao Governo. Não é possível governar uma cidade cumprindo a palavra dada ao cidadão eleitor se continuar a permitir que órgãos não eleitos extravasem as suas funções e violem o princípio da separação de poderes. Não é possível governar uma cidade quando sucessivas entidades têm o direito de veto sobre decisões soberanas e legais do município. O cidadão comum, esse que esteve connosco e com o Sr. Presidente naquela tarde no Matadouro, mas também o que decide ainda votar, cumprindo um dever cívico fundamental, elegendo políticos, mas também políticas, já não entende. E é assim que se assassina a democracia.
quando deixa de fazer sentido para o cidadão votar, porque a sua vontade, afinal, não vale e é travada pela vontade de quem não conhece e em quem não votou. Não me peçam para ser cúmplice pelo silêncio ou inação dessa encenação. Portanto, a questão fundamental é assim, é uma questão da soberania da cidade, não é a soberania do Presidente da Câmara ou, ou da Câmara ou da maioria. É um problema da soberania municipal. Se não é para isto, para que é que os cidadãos votam? Para que é que os cidadãos nos elegem? Estes senhores que aqui estão. Para quê? Nós fomos eleitos para expressar a vontade dos cidadãos. Campanhã é para nós uma aposta. Nós decidimos que não pode continuar como está. E para nós, o projeto de Campanhã precisa de um game changer. E o game changer é o Matadouro. E nós não temos outra forma de o fazer. Não é o terminal intermodal. O terminal intermodal é muito importante para resolver um problema, mas não altera a cidade. O Matadouro municipal é a interpretação daquilo que nós pretendemos fazer para Campanhã. E repara, se pretendiam chumbar o modelo, tivessem a coragem, ao menos, de o ter feito em agosto. Se aquilo que não queriam era o modelo, diziam em agosto. Olha, pelo menos tinham-se poupado muitos meses. Gastaram até ao último dia, até quase à última hora. Chegou ao 12:30, o prazo esgotava-se às 5 da tarde, esgotando todos os prazos. E agora? Agora, o que nós vamos fazer, naturalmente, é recorrer e pedir a todos que nos possam, para nos ajudarem, porque nós somos suficientemente humildes para, sempre que assim é, pedir a ajuda de todos. Quando nós pedimos ao Governo, ao Parlamento, ao Sr. Presidente da República, é para nos ajudarem.